Não, ele tá no celular, pode falar. Está no celular. Olá, o programa Fala Vereador começa agora. E o nosso convidado nesse momento é o vereador Antônio Augusto Queijinho, eleito pelo Cidadania. Há 2 anos aqui conosco, né, vereador, como parlamentar em Uberlândia. Obrigada pela sua participação, vereador. Queria agradecer também a sua assessoria, viu, o suporte e toda a agenda aqui conosco. Bom, muito obrigado, Nelise. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite para participar do Fala Vereador. Acho que é importante o vereador aí, né, enquanto parlamentar, apresentar aí os seus projetos, o seu trabalho de uma maneira em geral em prol aí da cidade, dos moradores, né, da população de Uberlândia. E nós estamos aqui sempre que chamados, sempre que convocados, estaremos aqui para efetivamente colocar aqui, né, trazer as novidades, o que a gente espera do ano de 2023, o que a gente tem feito em prol da cidade, em prol da zona rural, que é uma das minhas bandeiras, né, uma das minhas pautas de atendimento. Enfim, tudo que for legal e necessário para a cidade e para o nosso povo. Certo. O vereador Antônio Augusto Queijinho tem uma atuação muito expressiva aqui na Câmara, especialmente a respeito de debates e audiências públicas. Não é à toa que ele é presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relator da Comissão de Política Rural e Administração dos Distritos e suplente nas comissões de Ética e Comissão de Política Urbana, Habitação e Urbanismo. Vereador, primeiramente, o senhor assumiu a presidência da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara, é a comissão mais importante da Casa. Eu fazia parte até o ano passado como membro da Comissão de Legislação e Justiça. Esse ano nós assumimos aí a presidência, até convite do próprio vereador relator, que é o Antônio Carrijo. E, por entender aí, eu sou advogado, né? Já estive aqui na Câmara como assessor em outros mandatos, como assessor de outros vereadores há mais de 20 anos, por conhecer aí um pouco do processo legislativo, do processo judicial, da forma como trabalhar nas comissões. Aí eu fui convidado, nós tivemos aí um acordo e fui convidado para ser presidente da comissão, que para mim é a comissão mais importante da Câmara, até porque todo e qualquer projeto necessariamente tem que passar aí pela análise, pelo crivo e pelo parecer da Comissão de Legislação e Justiça. O senhor teve uma experiência no ano passado com essa comissão, na verdade há 2 anos, né, desde o início do mandato. O vereador Anderson era presidente dessa comissão, então acredito que o senhor teve experiência. Nesse primeiro ano como presidente, o senhor teve 1 mês aí de trabalho. Teve dificuldade, vereador, na análise desses projetos? Não, porque não mudou muita coisa. Eu era membro, mas sempre estudei os projetos, sempre tive com a assessoria técnica legislativa e, em conjunto com as advogadas, a gente sempre trocou ideias, né? Trocamos ideias, discussões aí acerca de projetos um pouco mais vamos dizer assim, importantes do ponto de vista jurídico. Sempre aqueles que trazem dúvidas, a gente tem que trocar ideias, tirar essas dúvidas, estudar mais a fundo, mas de uma maneira em geral, de um plano geral, não mudou nada. Eu acho que assim, importante a presidência para mim, enquanto advogado, né, vereador e advogado, acho que é importante um jurista estar à frente da presidência da comissão, como eu disse, mais importante da Câmara, porque realmente é a comissão que vai dar parecer em todos os projetos. Então, a pessoa que estiver ali como presidente, como relator, o vereador, ele tem que entender bem da matéria. Recentemente, a Câmara fez a votação da reforma administrativa, Prefeitura e Câmara Municipal. Em algum momento, esses projetos trouxeram dúvidas, vereador? Por que foi recente essa votação? Não, dúvidas a gente traz, assim, a gente recebe o projeto, às vezes, um pouco em cima da hora. E como há criação de cargos, desmembramento de secretarias, criação de novas pastas, as dúvidas surgem naturalmente em cima de um novo organograma. Isso não quer dizer que são dúvidas jurídicas, são mais dúvidas estruturais, como, por exemplo, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente se separaram. No passado, elas já eram separadas, elas foram juntadas há pouco tempo, elas tiveram a sua junção há pouco tempo. Outras secretarias também estão sendo divididas. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação vai se transformar em 3 secretarias. Vai manter lá a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Habitação que vai ser criada e a Secretaria da Juventude, ou seja, são 3 secretarias que antes eram diretorias e núcleos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, as dúvidas são muito mais estruturais mesmo, organogrâmicas, do que jurídicas. Certo. Vereador, vamos partir para a questão dos projetos, né? O senhor está com 2 projetos aqui em vista, primeiramente sobre a questão da proibição de instalação de banheiro para uso unissex aí, ou de pessoas ou gêneros diferentes aí ao mesmo tempo, né? Uma questão que seria uma questão talvez de segurança,
que te dá nessa questão desse projeto? É demanda, é pedido da população, é pedido do público feminino por proteção, vereador? Muito mais pedido por pessoas de bem, família, né? Claro. Pessoas que querem aí manter aí a família, né? A gente está sempre preocupado com a família, com os nossos filhos. Em outubro do ano passado, eu recebi essa demanda, recebi mensagem de WhatsApp, direct, foto de alguns locais em Uberlândia, especialmente restaurantes, mais especificamente bares, não restaurantes, mas bares que têm atividades noturnas, e é uma das minhas atividades também, né? Uma das minhas pautas é atender aí o empresário noturno. Sempre trabalhei para que essas pessoas pudessem exercer as suas atividades. Você lembra que na época da pandemia, Claro. quantas vezes nós sentamos aqui, eu discutia e falava que essas pessoas precisavam voltar a trabalhar, os estabelecimentos precisavam voltar a abrir. Claro. Sempre defendi essa bandeira, porque para mim a geração de emprego e renda desse setor ela é muito grande. A geração de impostos, pagamento de impostos, posto de trabalho, dessas pessoas que trabalham com atividade noturna, é muito grande. Agora, num outro viés, essa questão me veio à tona quando começaram a chegar denúncias e reclamações. Várias pessoas me procuraram, nós começamos a identificar alguns locais noturnos e com o uso dessa prática que é imoral, no nosso ponto de vista é imoral, porque fere, muitas vezes, até o respeito à dignidade da pessoa humana. Além de ser ilegal, já existe um código de posturas, um código de obras, que fala, no seu artigo 81, que em Uberlândia, na cidade de Uberlândia, no município de Uberlândia, todas as edificações não residenciais, ou seja, comerciais, elas devem conter unidades sanitárias separadas, individualizadas por sexo. Então, não se pode criar um banheiro compartilhado, como as pessoas têm entendido em fazer. A universidade, a própria Universidade Federal de Uberlândia, já foi notificada, primeiro oficiada pelo Ministério Público Federal e depois notificada a regularizar a situação. Eu estive com o procurador federal, o Dr. Kleber, e ele me disse que ingressou com uma ação civil pública, onde a UF foi condenada na verdade, a reparar, ou seja, acabar com essa prática, não utilizar banheiro unissex, entendeu? E deixar utilizar como consta na lei, banheiros individuais separados por sexo. Isso ele já me garantiu que foi feita essa ação, que ele já teve, inclusive, a decisão favorável, e as pessoas insistem em continuar essa prática. É o que eu falo, a gente tem que pensar muito nas crianças, nos adolescentes, e na família, propriamente dito, como eu acabei de falar. Então, sempre que eu falo, eu penso na minha filha, que é uma adolescente, e pensando na minha filha, logicamente que eu vou pensar na filha de todo e qualquer cidadão. Claro, não é só a sua. Não é só a minha, eu uso a minha como um exemplo. Claro. A minha que está na pré-adolescência, quantos coleguinhas, quantos amiguinhos que a gente vê, as pessoas de família, né, as crianças bem criadas, os pais, as pessoas que prezam pela vida, pela dignidade. Então, como que a gente pode compartilhar, coadunar com uma situação dessa? Isso é inadmissível, razão pela qual eu ingressei com o projeto teve parecer contrário por questões legais, questões de ordens constitucionais e até de competência, mas eu pretendo derrubar esse parecer com a ajuda dos meus colegas aqui, agora no mês de março, quando da retomada das sessões a partir do dia 1º de março. Vereador, tem que ter muita bravura para enfrentar talvez a histeria, né, de movimentos, de se mudar aquilo que já é costume dentro da sociedade, né? E o senhor também tem por respaldo também a questão jurídica. Isso te fortalece? Olha só, Elis, eu não tenho medo de nada. Eu estou aqui para trabalhar. Eu vim aqui para trabalhar. Dentro da minha consciência, da minha concepção de trabalho, o que meu coração manda fazer, eu tento fazer, procuro fazer. Tudo em prol da cidade, tudo em prol das pessoas. Nesse sentido, para mim, essa questão de utilizar um banheiro compartilhado, ela é totalmente fora da norma, além de ser puramente imoral, totalmente imoral. Sim. Eu tenho que lutar para que coisas certas, boas, e que sejam, na verdade, assim, bem absorvidas pela sociedade, sejam colocadas em pauta. Então, como que eu vou pensar o contrário? Se existem aí várias notícias, nós tivemos várias notícias, hoje mesmo nós postamos na rede social aqui, um cidadão que disse que ele tem um lado feminino, que ele não se sente homem, invadiu um banheiro feminino e praticou um crime, um estupro contra uma pessoa, contra uma mulher. Então, assim,
você já imagina, imagina só, se nós tivéssemos o banheiro compartilhado de forma liberada. O jogador, o Daniel Alves, ele estava lá na balada, na Espanha, e ele foi usar um banheiro unissex, se encontrou com uma moça, não sei se a moça era bonita ou feia, não estou questionando. Ah, mas você vai colocar a culpa no banheiro unissex? Não estou colocando a culpa no banheiro. Mas você há de convir comigo que é uma oportunidade que facilita que as coisas aconteçam. Se as pessoas já estão fazendo, Annelise, na rua, se já estão aí abordando e acontecendo práticas imorais, ilegais, criminosas contra adolescentes e até contra pessoas do mesmo sexo, que dirá se um banheiro compartilhado for liberado? E é uma questão, vereador, que a gente coloca, sabendo que esses casos, esses pedidos de mudança de comportamento só levam à prática de crime. O senhor citou o caso do jogador, né? Ele dentro de um banheiro unissex ali dentro, que levou a consequência de uma pessoa presa, né? E em prisão preventiva. Adiar, quer dizer, ainda foi... Será que ele teria praticado esse crime? Ele vai no banheiro masculino, a moça no banheiro feminino. Então, ou seja, ele não ia encontrar com ela. Será que ele teria praticado esse crime lá na balada, onde estivesse todo mundo junto? Ou será que ele teve a oportunidade, por ser unissex, de encontrar ela sozinha, e aí ele resolveu fazer o ato? Então, quer dizer, a coisa é muito clara, para mim é muito claro, só as pessoas que não querem enxergar. Quem não quer enxergar, que a maioria me apoia, a maioria bate palma e fala, parabéns pela sua atitude, nós temos que execrar essa prática imunda, ilegal e abusiva. E é o que eu estou querendo fazer. Eu não posso concordar com isso, Melissa. Para que a gente vai concordar ou facilitar uma situação, sendo que ela, primeiramente, ela é proibida por lei. Já existe um código antigo que não está sendo respeitado. Então, para isso, eu crio uma lei que é para colocar a verdadeira pá de cal em qualquer intenção, em qualquer motivação de se criar um banheiro compartilhado. E, vereador, perde-se muitos limites, né? Você tem o homem e a mulher no mesmo espaço, aquilo ali vai chegar uma hora que passa a linha do limite. E é o que aconteceu com o jogador. Você passa a linha do limite. Mas o banheiro unissex não é o culpado. Mas se ele não tivesse ali, se não tivesse essa prática, essa facilidade, você pode ter certeza que seria muito mais difícil de acontecer esse tipo de coisa, esse fato, esse crime, se tivesse os banheiros. Pode até haver banheiros separados, né? Mas quando você dá essa oportunidade de um banheiro unissex, vai me desculpar, né, Elis? Para mim vira bagunça. Vira uma bagunça, a gente não sabe o que acontece. E vai perder... É inadmissível você chegar num sanitário e ele conter mictórios de um lado e vaso sanitário de outro. Com certeza. E envolve questão moral, questão de cidadania, tudo aquilo que a gente vê as pessoas tentando defender, mas acabam se confundindo quando pegam pautas de estranheza de comportamento. Exatamente. Vereador, agora com relação à Uberlândia, qual a demanda, o que Uberlândia, o que esses donos de bares já têm te procurado e familiares, o que acontece, qual é esse cenário na cidade para essa preocupação em projeto de lei? A maioria das pessoas, né, que trabalham na área noturna concordam com essa propositura. A maioria concorda. Logicamente que existem as exceções, mas grande parte das pessoas que eu converso, que eu conheço, até que eu já prestei serviço como advogado, todos eles trabalham de forma adequada. Todos eles mantêm banheiros separados. Claro. Nenhum desses bares que eu tenho mais contato, jamais utilizaram banheiro compartilhado. Aqueles que chegaram até nós, a notícia de que estavam usando esse tipo de banheiro, nós notificamos, fizemos requerimentos para a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria notificou, 2 deles corrigiram, acabaram com esse banheiro e retornaram, né, como era antes, os banheiros separados por sexo. Um não corrigiu, foi multado, eu cobrei a reincidência, ele recebeu a segunda multa por reincidência, e o próximo passo agora é interdição, e procedida de uma cassação de alvará. Infelizmente, não é isso que eu quero, não é isso que eu sempre, como eu disse, que eu sempre trabalhei a favor da atividade noturna. Sim. Sempre trabalhei para as pessoas voltarem às suas atividades. Sim. Até porque a gente sabe o que a pandemia trouxe para o setor noturno. E o senhor foi muito cobrado, né, vereador? Porque eu lembro que isso foi uma das preocupações assim, do senhor aqui no programa. O senhor falava assim, olha, eu faço assessoramento das casas noturnas. Então, primeira coisa com a suspensão, com as restrições ao atendimento, eu fui cobrado. Muito cobrado. Aqui na Câmara, dos 27 vereadores, eu represento, aliás, fui advogado de alguns aqui já que também trabalhavam
com atividade noturna, e eu representava aqui a classe e também representava as atividades noturnas no comitê da pandemia. Eu sempre saía daqui para participar e sempre dar notícias, sempre lutar, sempre brigar por requerimentos. O setor de bares e restaurantes trazia aí as solicitações, eu levava para o comitê, a gente discutia na época naquelas reuniões que tinham semanais, todos os segmentos relacionados às atividades noturnas, eles me procuraram e eu levava sempre as reivindicações. Então, Elisa, eu sempre fui cobrado, sempre, e fico satisfeito por isso, porque eu vim de lá. Né, um dos meus trabalhos aqui na Câmara sempre foi voltado aí por cuidar das atividades noturnas. Eu fiz o projeto de lei, quando eu entrei em 2021, em 1º de janeiro, na minha posse, eu apresentei a minuta do projeto de lei ao executivo, ao prefeito, indicando aí, por meio de indicação, porque o vereador não tem essa competência é do Poder Executivo, do prefeito, e eu apresentei a ele a minuta da lei que vai tratar e regulamentar as atividades noturnas, e especialmente shows e eventos, porque Uberlândia, mesmo sendo uma cidade tão grande como quase 1 milhão de habitantes, nós infelizmente não temos uma legislação, uma lei ordinária que trata e preconiza atividade relacionada a shows e eventos. Então ali eu fiz a minuta para resguardar os produtores de evento, para trazer ali no documento os prazos para ingresso dos pedidos de alvará, né? Quer dizer, são vários prazos, desde aqueles com eventos menores, até 5 dias, para evento até 1.000 pessoas, por exemplo, entre 1.000 pessoas e 5.000 de expectativa, 10 dias, a partir de 5.000 pessoas, um pouco mais de tempo, 30 dias, e a documentação que é necessária. Muitos documentos que hoje são colocados em todo e qualquer evento, eles são documentos repetidos, como um laudo de trânsito, que pode ser apresentado uma vez por ano em cada local que for realizado o evento. Então, são várias normas que eu criei, por ser advogado de eventos e por estar nisso há mais de 20 anos, para ajudar os empresários do ramo noturno e também o próprio município, porque o município de Uberlândia precisa ter uma lei que regulamentará e colocará assim, né, acabará com as dúvidas que hoje ainda perduram, dúvidas que a Polícia Militar tem sobre o evento, o Ministério Público tem, o Corpo de Bombeiros. Essa lei, ela vai acabar com todo e qualquer problema, até porque esses órgãos também estão sendo ouvidos para apresentar suas sugestões. Então, muito da minha atividade das minhas pautas, foi aí essa questão relacionada aos eventos, aos shows, e essa lei, essa minuta que eu já apresentei há mais de um ano. Isso. Vereador, só para a gente fechar esse assunto, lembrando aqui que essa questão dos banheiros unissex traz problema para o próprio comerciante. Por isso que muitos deles preferem a divisão, porque eles sabem que essa questão pode trazer e problemas que hoje que está no topo da lista dos crimes, que é a questão de estupro, que é a questão do abuso sexual. Então, ao mesmo tempo que parece que eles estão querendo punir ou coibir, eles estão facilitando, né? Parece que trabalham numa via de mão dupla. O empresário tem que se atentar a isso, porque se acontecer um crime dentro do estabelecimento, ele é responsável. Ele vai responder civil e criminalmente, né? Isso. Crime de estupro, artigo 214 do Código Penal, ele pode ele pode sofrer uma ação judicial por indenização, claro. Indenização por dano moral, às vezes material, enfim. O empresário, ele deve se atentar a isso, você lembrou muito bem, porque qualquer tipo de ato ilícito que for praticado dentro do seu estabelecimento, ele traz o problema para si. A responsabilidade é dele, isso é o Código Civil, é claro, e o Código Penal também. Então, essas pessoas que estão achando que pode abrir, que pode deixar banheirinho junto um com o outro, que homem e mulher pode compartilhar banheiro, tomem cuidado e rezem para que não aconteça nada no seu estabelecimento, porque com certeza você vai ser responsabilizado. Com certeza. Vereador, dentro desse assunto ainda, o vereador, como a gente colocou aqui, o vereador Antônio Augusto Queijinho foi um dos defensores da questão da atividade comercial, casas noturnas, em época de pandemia, e também a questão das atividades físicas, e por esse motivo o vereador também propõe um novo projeto aqui na Câmara Municipal, tornando a atividade física essencial, e assim também seria a abertura desses estabelecimentos, academias, por exemplo. É isso, vereador? É isso. Eu também, em contato com as academias, tenho muitos colegas aí, muitos amigos que trabalham com a parte de academias, né? São educadores físicos, instrutores de musculação, atletas, e na pandemia também sofreram bastante. E pensando nisso, eu ingressei também em 2022 com um projeto que reconhece a atividade física como essencial. Agora, 1º de março, nós vamos trazer um médico especialista em atividade física, um médico que é esportista, para ele falar um pouco o que é a experiência dele técnica, né, profissional, estudos que ele já promoveu, onde ele esteve,
que comprova que a atividade física é realmente essencial para o perfeito funcionamento do corpo. E na época da pandemia, a gente falava muito isso, a gente debatia muito isso, porque muitos profissionais vieram até nós fomos até o prefeito, e vários deles continuaram, vários personal, né, personal trainer, e eles, através de pesquisas, de estudos, de matérias no jornal, na televisão, na rede social, eles trouxeram várias pesquisas apontando como necessariamente aí a atividade física como indispensável para o perfeito funcionamento aí do corpo e mente. E pensando nisso, nós eu falo mais da mente do que do corpo. Exatamente. Né? Penso a gente até quando está trabalhando muito estressado, quando você está fazendo uma atividade física, depois você tem aquela sensação, né, de saciedade, vamos dizer assim, você fica satisfeito com a atividade física que você fez. É isso que eles trouxeram para mim, me apontaram através de estudos, e por essa razão nós ingressamos com o projeto de lei que reconhece como essencial a atividade física. Então, nós vamos trazer aqui um especialista para fazer essa apresentação, e é mais um projeto que eu pretendo aprovar, assim, em prol também da classe esportiva, da classe dos educadores físicos. São pessoas que também sofreram muito, né, tiveram suas academias fechadas, depois tiveram aí abertas com um pouco espaço de tempo, foi uma confusão muito grande. Outras pessoas também, outro segmento que eu representava aí na época da pandemia, no comitê, junto ao comitê de enfrentamento da Covid, foram os educadores físicos, os proprietários de academias e essas pessoas que trabalham com o corpo e mente. E eles sofreram muito porque houve uma redução de valores, de salário e da população também. Então, até hoje, esse pessoal também vem tendo dificuldade até mesmo para reajustar, né, vereador? As mensalidades e tudo isso reflexo dessa pandemia. Não só eles, mas se você for olhar, foi geral. Grande parte das atividades sofreram, né? Tiveram muito problema com relação a isso. O próprio setor de eventos, hoje, para você fazer um evento fica muito mais caro, porque as coisas todas aumentaram, né? Vê uma inflação em cima, e muitas vezes o promotor do evento ele não consegue transferir esse valor para o seu cliente, que é o consumidor que vai adquirir o ingresso. É uma dificuldade muito grande. Assim também foi passado também o mesmo problema, né? A mesma problemática foi repassada aí aos profissionais da área de educação física, aos educadores físicos, aos personal trainer, porque realmente essa questão aí, essa inflação que ela veio aí, motivada muitas vezes pela pandemia, o que foi preciso, o que foi necessário reajustar, muitas vezes essas pessoas não conseguiram colocar, né, jogar isso aí, transferir isso para o seu cliente, porque nós estamos tratando de um recomeço naquela época, né? Nós tratamos de um recomeço de uma era assim que foi as atividades foram devastadas de uma maneira geral, foram poucas atividades que sobreviveram bem, que se sobressaíram à pandemia, e grande parte delas a gente sabe que realmente foram devastadas. E aí você atribuir um valor, uma correção, um aumento na prestação de serviço, muitas vezes também é difícil você transferir isso para o seu cliente. E até hoje, 2 anos praticamente de pandemia, pós-pandemia, esses profissionais têm tido esse problema. É isso mesmo. E lembrando que a questão da ciência foi deixada de lado, né? Porque eles falavam tanto da ciência e depois não queriam aceitar uma atividade física como uma forma de você combater até a depressão do pandemia e pós-pandemia. Vereador, o senhor aqui, a gente estava olhando na sua comissão, esse trabalho também muito atuante como relator da Comissão de Política Rural, e o senhor é produtor rural também. Eu queria saber como é que está esse trabalho na área rural, como é que está a comunidade rural, como ela tem sido atendida, como é que tem sido os pedidos dessa população. Eu sou apaixonado pela área rural, né? Sou produtor, costumo dizer que eu fui criado na zona rural, porque minhas férias de janeiro e julho, eu nunca tinha ido numa praia. Eu fui à praia depois de adulto já. Sempre passei minha infância, minha juventude na fazenda. E motivado a isso, continuo como produtor rural, sou produtor de leite, trabalho muito aí nesse segmento. E uma das razões que eu me envolvo muito, né, com a zona rural de Uberlândia, tenho aí uma atuação mais direta, vamos dizer assim, nos distritos de Martinez e Cruzeiro dos Peixotos, que eu consigo atender mais. Ontem mesmo eu estive lá numa reunião, a reunião mensal que a gente tem do Conselho de Segurança, faço questão de estar sempre lá, busco as demandas através da minha assessoria, as pessoas me conhecem também, e essas demandas que mais vêm na zona rural, o grosso mesmo são estradas e a parte de transporte. Muitas vezes o transporte é precário, o transporte não consegue atender as demandas da comunidade rural, muitas vezes as pessoas ficam sem ônibus para vir para a cidade, ou para retornar, às vezes uma van, né? E as estradas também. As pessoas, a maioria, são produtores pequenos que vivem da produção leiteira, então para escoar a sua produção, o caminhão
do leiteiro, ele não consegue chegar na porta da fazenda porque está atolando, a estrada não é de boa qualidade, não se tem aí, a própria legislação, ela não permite que se chegue até a porta da fazenda, até na porteira do proprietário rural. A prefeitura ela tem a obrigação de manter aí as estradas, mas são as estradas mestras que a gente chama, ela não pode desviar aí até a porteira do proprietário rural, do fazendeiro. Então, essas são as maiores demandas que a gente tem, né? Logicamente que a gente tem problema também, problema de saúde, um posto de saúde que às vezes está ativo, mas está faltando um profissional da saúde. Mas o grosso que eu tenho visto mesmo é estradas, mata-burro para arrumar, pontes e o transporte. Esse tem sido o grande gargalo da zona rural. O transporte até que dá para resolver, mas a questão das estradas, a gente passou um período muito difícil, quer dizer, esse pessoal da região aqui reclamava muito de vias e rodovias. No governo anterior, governo federal anterior, isso se resolveu muito aqui na região, né? O cenário mudou, porque houve uma disposição realmente em se colocar, tirar do projeto, né, a questão da melhoria das estradas, isso aconteceu. Espero, né, que esse cenário, que essa melhoria continue, né? A gente precisa, porque muita gente não sabe, mas o Brasil só não quebrou até hoje, graças a Deus, por causa do agro. O agro, a cada 10 pessoas empregadas no Brasil, 3 são do agro. Então, nós temos aí uma balança que gira em torno de 1/3 da balança comercial do Brasil, ela depende necessariamente do agro. E aí eu falo para você, é o produtor de leite, é o produtor de suíno, é o produtor de ave, é o piscicultor, é o apicultor, enfim, são uma gama de profissionais aí, produtores rurais, cada um na sua área. De setores, né? De setores, que juntos aí elevam muito o PIB, produzem e geram emprego e renda. E eu fico um pouco preocupado, Nelise, porque esse governo atual federal, ele não tem uma preocupação tão grande com o agro quanto tinha o governo anterior. O governo Bolsonaro investiu muito no agro, investiu muito, e eu acompanho isso desde sempre. E, infelizmente, a gente vê que agora, que já com o advento, o governo federal vai 2 meses agora da posse, a gente já tem uma retirada de 9 linhas de crédito do BNDES. Isso vai dificultar muito aí a aquisição de créditos pelo produtor rural. Eu conversava agora há pouco com o presidente do Sindicato Rural, Tiago Silveira, e logo nós teremos a FEMEC. Estou até aqui com a FEMEC no peito, eu vou até falar um pouquinho da FEMEC, que ela vai acontecer agora 21 a 24 de março, a maior feira de máquinas e implementos agrícolas aí do estado de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, está se tornando aí top 3 do Brasil. Ano passado nós subimos aqui, discutimos muito, infelizmente colegas de oposição achando que era evento para elite, e aí nós fomos dizer que tantas pessoas que trabalharam nesse evento, porque o evento, Annelise, a FEMEC e qualquer outro evento, ele não é só a FEMEC, ele é um evento que movimenta a cidade. Ele vai lotar a parte de hotéis, ele vai ocupar a parte de bares e restaurantes, ele vai dar emprego e renda para o motorista de aplicativo, ele vai gerar aí negócios com salão de beleza, com lojas de roupas, com o pessoal da infraestrutura, com pedreiro, com... É uma gama de setores que são envolvidos num evento, principalmente um grande evento. E a expectativa do Sindicato Rural ano passado era que fossem comercializados algo em torno de 750 milhões de reais. Só que superou. Foram mais de R$1 bilhão, 1 bilhão em comercialização de produtos e serviços. Só uma concessionária conseguiu vender 120 caminhonetes 0 km. Você imagina o resto, tratores, grades, máquinas, implementos, adubos, insumos, enfim. Eu estou dizendo um pouco da FEMEC, que ela é muito importante. Ela é o primeiro grande evento de Uberlândia, abre aí o cenário do evento em Uberlândia no ano, como foi ano passado. O calendário de eventos é aberto pela FEMEC. A FEMEC já tornou-se tradicional. A gente sabe que ano passado o governador Zema esteve presente. Sim. Esse ano também outras autoridades aí do Congresso Nacional devem estar presentes, o ministro da Agricultura, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, enfim. Mas voltando ao assunto, a zona rural é muito importante. Ela é importantíssima, porque a zona rural gera muito emprego e renda, gera divisas para o município, e tudo que o brasileiro, tudo que o berlandense vai colocar na sua mesa vem da zona rural, e especialmente dos pequenos produtores, aqueles produtores de hortaliças, né? De verduras e legumes, ovos, carne, leite. Então, eu fico muito satisfeito, muito feliz por estar ajudando essas pessoas. Tenho um contato muito grande com a região aí, essa região que eu te falei de Martinez e Cruzeiro dos Peixoto, onde a gente tem atendido mais, mas logicamente que o nosso mandato está aberto aí
para a zona rural de Uberlândia, e nós vamos começar um trabalho logo aí de visitar todas as fazendas, todas as propriedades rurais, nós vamos visitar para saber quais são as demandas. É um projeto que eu estou organizando agora, Sim. vai ser em torno de 4 meses para visitar a zona rural de Uberlândia, que é uma zona rural muito extensa, mas com fé em Deus nós vamos conseguir fazer esse trabalho, que vai ser muito O importante. senhor pode usar aqui o programa para estar passando esse balanço, viu? Com certeza. Mês a mês, inclusive. Vereador, com relação ao agro, esteja muito atuante, acho que vocês precisam unir muita força, né, nesse momento e, de fato, impor aquilo que é realidade para o nosso país, porque é um setor que ele movimenta todas as outras cadeias, né, todos os outros setores de produção no país. E, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor também, a emenda impositiva, o senhor também destina aí para o Sindicato Rural, não é isso? Eu indiquei, em 2022, eu indiquei R$130 mil para o Sindicato Rural, e agora em 2021, desculpa, 130, 2022, R$100 mil. O que nós fizemos? O Sindicato Rural criou um programa que chama Mais Genética. O que é o Mais Genética? Ele oferece de forma gratuita para o associado, o Sindicato Rural, sêmen diversos, variados, bovinos, zebuíno, Nelore, enfim, são sêmens que são doados para os produtores rurais e assistência veterinária gratuita. Ou seja, o associado, o sindicato rural, além dele ter o sêmen, ele tem assistência do veterinário. O veterinário ele vai na sua fazenda, ele toca a sua vaca, ele atesta a sanidade desse animal e ele programa ela para ela ser inseminada. Isso tudo de forma gratuita. É um programa que o Sindicato Rural vem fazendo já há 2 anos, mais de 2 anos, na verdade, Sim. mas que com esse recurso nós podemos aí colocá-lo em prática, né? Um recurso que está custeando aí o veterinário, que o veterinário Sim. possa ir até a propriedade rural do associado do Sindicato Rural e possa fazer aí, formatando, né, organizando aí, planejando essa inseminação no gado. Muito bom, vereador. Precisa, né, fazer todo esse incentivo, principalmente para as questões de inovações. E com isso, Nelly, só complementando, o associado, o produtor, ele vai melhorando seu gado, ele vai tendo um melhoramento genético. Por quê? Isso, é tecnologia. Porque o sêmen é um sêmen de ótima qualidade, é um sêmen que é doado aí por empresas que são pioneiras aí no mercado, né, internacional. Então, o sindicato consegue o sêmen de forma gratuita para o associado, e o associado, através do veterinário, que também é gratuito, ele faz a inseminação no seu gado, vai nascer um bezerro de melhor qualidade, uma fêmea, um macho de melhor qualidade. Daqui a alguns anos, o gado dele já está geneticamente melhor. Ele vai melhorando a sua qualidade. Eu tenho feito isso na minha propriedade já há mais de 10 anos, tenho tido um resultado muito bom, né? Cada ano que passa, a gente vai vendo assim, as matrizes, né, produzindo aí bezerros cada vez mais puros, fruto dos sêmens, né? Os sêmens que estão sendo melhorados geneticamente. E é distribuído de forma gratuita. De forma gratuita, isso. Os não filiados, não. Só os associados. As pessoas têm que ficar associadas ao Sindicato Rural, porque é um programa que está ligado diretamente a quem está ligado ao Sindicato Rural. Sim. Nós estamos beneficiando aquelas pessoas que prestigiam o Sindicato Rural. E o Sindicato Rural, ele também traz outros benefícios, assistência jurídica, assistência ambiental, leilões, veterinário. O leilão, se você trouxer um gado no leilão, você tem desconto. Entendeu? Porque todo leilão tem a comissão. Ajuda a fomentar a atividade, né, ao produtor. Fomentar a atividade, você está vendendo seu gado, você está vendendo seu gado de forma segura, porque o leilão do Sindicato Rural é um leilão muito seguro, e você está tendo desconto em comissão. É um ganho para o produtor, né? Ótimo, muito bom. Isso aí que a população precisa ficar esclarecida, né? Porque fala sindicato, a gente vai pensar que é o sindicato que está cobrando e não é dessa maneira. Vereador, eu queria só que o senhor falasse, para a gente finalizar, sobre a questão do seu apoio à base do prefeito municipal, como é que está esse ano, a expectativa para esse ano? O final do ano passado, o prefeito Aldel me convidou para ser vice-líder, né? Fiquei muito satisfeito. E ele me pegou numa reunião que a gente estava com os vereadores da base, e a deputada Ana Paula, o vice-prefeito Paulo Sérgio, e me convidou na frente dos meus colegas para ser vice-líder dele aqui na Câmara. Eu só tenho a agradecer ao prefeito, isso é fruto do reconhecimento do nosso trabalho, né, Elis? Desde que eu cheguei na Câmara, eu me dispus a trabalhar muito para o Uberlândia, tenho feito isso, graças a Deus. Eu agradeço a Deus, a minha assessoria, a minha família, que está sempre me apoiando, as pessoas que confiaram em mim, que continuam confiando. A gente trabalha para uma cidade muito grande. Eu coloquei aqui à disposição, coloquei um automóvel meu à disposição, que é o gabinete móvel, coloquei assessoria na rua, criei um SOS Emprego muito importante que a gente tem levado aí
conduzido as pessoas aí ao mercado de trabalho, né? Tenho conversado com muitas empresas e com certeza isso é fruto do trabalho, né? O prefeito reconheceu o meu trabalho, o trabalho nosso aqui na Câmara e me convidou para ser vice-líder. A gente só tem, acredito que temos muito a ganhar, porque somos um grupo, né? Um grupo forte, um grupo coeso, um grupo de 20 vereadores aliados à base do prefeito e a nossa expectativa é muito boa, nós temos muita coisa para fazer esse ano, muita coisa aqui para ajudar o prefeito. Nós temos, por exemplo, plano diretor chegando, em outros projetos que virão também, e com certeza nós estaremos aí lado a lado ao Delmo Leão. Eu quero dizer também que o prefeito, ontem nós tivemos aqui um evento onde ele anunciou aí a regularização da parte elétrica aí do Zaire Resende, Isso, do Maná. né, enfim, de bairros que foram objetos de invasão, mas que nenhum outro prefeito da história de Uberlândia teve a condição de regularizar, e isso o prefeito Adelmo Leão está fazendo, e a gente tem que parabenizar e reconhecer o trabalho que está sendo feito por ele, né, por toda a sua assessoria, secretários, também trabalham muito, têm nos atendido muito bem, e é isso. Eu acho que a gente tem que ficar ao lado de pessoas que realmente trabalham por Uberlândia. A minha opção de estar caminhando lado a lado com o prefeito é porque eu já conheço o prefeito, já tive a oportunidade e o prazer de trabalhar com o prefeito em mandatos anteriores, como assessor jurídico, secretaria, e com certeza as minhas pautas vão praticamente diretamente ao que o prefeito pensa, razão pela qual eu aceitei esse desafio e tenho tentado fazer o melhor aqui na Câmara para ajudar ele, não apenas ele, mas toda a cidade de Uberlândia. Com certeza, vai ser um ano de desafio aí para o senhor, né? Colocar em prática esse novo cargo. Vereador, eu queria agradecer a sua participação, né? Agradecer a sua assessoria de comunicação, toda a sua assessoria ali no gabinete, agradecer pela sua agenda, dizer que o programa está aberto, teremos com certeza mais momentos aqui no Fala Vereador. Eu que agradeço, Nerissa, sempre que chamado estarei aqui à disposição, participando com você. Acho que é importante o vereador vir aqui apresentar o seu trabalho, apresentar o seu projeto, os seus projetos, né, o que o vereador tem feito pela cidade, pelas pessoas, como eu disse aqui no começo da entrevista, e você me alertou, me atentou para uma coisa que eu achei interessante. Esse trabalho que eu vou começar a desenvolver na zona rural, eu quero vir aqui todo mês e trazer um feedback para você. Eu acredito que eu vou conseguir começar, estou projetando ele agora, vou montar a estrutura e acredito que, se Deus quiser, eu vou começar a fazer esse trabalho a partir de abril ou maio. Serão em torno de 4 meses, né? Isso. E a gente quer trazer aqui, o mês a mês, aí, o que tem sido esses atendimentos na zona rural, que acho que é importante a população saber. É importante saber o que a população urbana entender o meio rural, né? Exatamente. E toda a sua demanda. Nós falamos com o vereador Antônio Augusto Queijinho, eleito pelo Cidadania. Queremos agradecer mais uma vez o parlamentar e também agradecer a você, telespectador, e esperar você também no próximo programa. E até lá.